A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, eu quero compartilhar com você nesse dia sobre o assunto mais importante da Terra. Eu falei ontem que começaríamos uma série de vídeos sobre temperamentos, mas hoje eu quero falar com você sobre o grande amor de Deus para conosco. Este amor que levou Jesus a morrer na cruz por mim e por você. Em João 3,16, a partir do 16, fala assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amado, nenhum escritor, nenhum historiador, ninguém jamais pôde dizer o que significa essa expressão. Deus amou o mundo de tal maneira, essa maneira que deu Jesus para morrer em nosso lugar. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue decifrar essa tal maneira. Foi tão grande o amor de Deus para conosco, que ele deu Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso favor. E a nossa salvação, meu amado, minha amada, não foi garantida na cruz. Ela foi consumada na cruz. A nossa salvação, ela foi garantida ainda no Getsemane. Quando Jesus estava orando na noite anterior à sua crucificação, ali no Getsemane, eu creio que passou como um flash na mente de Jesus tudo o que ele iria viver, porque Deus queria, o próprio Deus, ele queria que Jesus, de livre vontade, escolhesse morrer por mim e por você. Não foi uma coisa obrigada, não foi algo que foi imposto a Jesus. Ele escolheu de livre vontade passar por todo aquele sofrimento, por toda aquela humilhação, para que eu e você pudéssemos ter certeza de vida eterna com o nosso Deus. E quando Jesus orava, eu acredito que aquele flash passava pela sua mente, ele vendo o soldado introduzindo aquela lança no seu lado, penetrando o seu coração, e quando aquela lança era retirada, água e sangue saiu do corpo de Jesus e ele começou a sofrer uma dor agonizante. O Evangelho segundo Lucas, Lucas era médico clínico, e ele relata que Jesus suou gotas de sangue. Por quê? Porque quando alguém passa por um estresse muito grande, tanto físico quanto psicológico, a medicina chama esse processo de hematidrose, que é o processo que a pessoa sua gotas de sangue. E aquela dor de Jesus foi tão grande, a dor que Jesus sofreu por mim e por você foi tão cruciante, que ele suou gotas de sangue naquele momento. E Flávio Joséfo, amados e amadas, relata, quando ele historiou a vida de Jesus, ele relata que a coroa de espinhos tinha 2,5 polegadas. Os espinhos eram muito grandes e eles penetraram o cérebro de Jesus, causando dor intensa. E nesse momento, Jesus ele suou as gotas de sangue. Por quê? Porque ele tinha livre escolha de dizer que ele não queria morrer na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados. Mas ele aguentou até o fim. E o azorrague, o chicote, em que os soldados, o chicote que os soldados usaram, tinha 12 pontas de couro curtido, amados. Em cada ponta tinha bolinhas de chumbo e ossos de carneiro. E a história nos relata que as bolas de chumbo causaram os hematomas nas costas de Jesus e que os ossos de carneiro cortava como lâminas, e nós podemos imaginar a dor que Jesus sofreu, mas ele não retrocedeu, ele não voltou atrás. E
Quando um preso era colocado na prisão, que ele cumpria a sua pena, aquele responsável pela prisão, ele ia e escrevia tetelestai, ou seja, a dívida está paga. E quando Jesus foi para a cruz do Calvário, amados, ele usou justamente esse termo, tetelestai, está consumado, a dívida está paga, liquidado, pronto está, pago está, vencido está, Satanás. Amados e amadas, a nossa dívida foi paga na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos ter vida eterna com ele. E o que é que você está esperando para voltar-se totalmente para o nosso Deus? Tetelestai, pago está, a dívida está paga, amados. Jesus pagou a dívida por nós. A natureza clama, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo naquele momento, mas foi lá no Getsêmani que Jesus consumou a nossa salvação, porque ele disse: Pai, se não for possível passar de mim esse cálice, que eu beba. E Jesus, ele bebeu, amado, por mim e por você. A dívida foi paga, os nossos pecados são apagados a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós o reconhecemos como Senhor, que nós reconhecemos que sem ele nada podemos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E todos nós, amados, toda a humanidade precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador para ter direito à vida eterna. E quando se fala reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, nada mais é do que crer que sem ele nada podemos fazer, que nós somos dependentes dele, que nós somos pecadores e nós precisamos do perdão do Senhor para as nossas vidas. Tetelestai, a dívida está paga, está consumado. Nós não precisamos pagar mais nada para sermos salvos, apenas reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e guardar os seus mandamentos e fazer aquilo que ele nos ordena. Olha o que diz a palavra de Deus também: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, 7 e 8. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade, amados, é a palavra, e a palavra é o próprio Senhor Jesus. Tetelestai, consumado está. Nós podemos ser livres em Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor e seja livre neste dia ainda. Tetelestai, a dívida está paga, está consumado. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Seja abençoado, seja abençoada aí na sua casa, na sua família, em nome de Jesus Cristo. Se você tem visto esses vídeos, tem lhe abençoado, compartilhe com outras pessoas, amados, para que todos venham ao conhecimento da verdade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tetelestai, foi esse termo que Jesus usou ali na cruz. Está consumado, a dívida foi paga. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, amém, amém.